Olá, internautas conectados na MTV, estamos de volta com a entrevista. Eu recebo hoje aqui nos estúdios do MTV a Sandra Isabel Chaves, ela que é professora mestre e também diretora do Instituto Consciência Go. É um prazer recebê-la aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, Sandra. Muito obrigada. Fala pra gente primeiro sobre o Instituto Consciência Go, para as pessoas que não ainda conhecem a instituição, para terem mais ou menos uma ideia, o que é esse instituto? O Instituto Consciência Go é uma empresa goianiense, veio para o mercado há 3 anos, decorrente de uma trajetória de mais de 30 anos, que é a minha trajetória, e oferece pós-graduação, preparatórios para concursos públicos, cursos de extensão. Então, são projetos de educação e de saúde que têm como objetivo a formação depois da graduação. Nossa instituição hoje recebe todo o público dela é graduado. Então, nós estamos aí, estamos no setor sul em Goiânia e temos uma atuação em Rio Verde, em Goiás, estamos também em Quirinópolis e agora Caldas e a cidade aqui do Doce. Como é que é? Não, aqui indo para Caldas. Indo para Caldas Novas, Piracajuba. Isso mesmo, estamos também lá agora. Tá, Sandra, bom, você falou aí sobre a sua trajetória, mais de 30 anos na educação, então você pode falar com muita propriedade sobre educação no Brasil e principalmente sobre a importância. Você falou sobre a importância da pós-graduação, né? Mas, claro, a gente sabe que é muito importante a formação, mas principalmente a capacitação profissional hoje para que esses profissionais deem para a população uma educação de excelência. Isso desde a base, né? A importância de uma boa educação desde a base. Isso. Hoje, a questão da educação no Brasil vem sendo cada vez mais buscada essa qualidade. Hoje tem vários sistemas de avaliação sendo feita pelo Ministério da Educação. Então, a tentativa é elevar a qualidade do ensino. E essa, na minha opinião, e é a perspectiva do Instituto, só se consegue melhorar essa capacidade do ensino com a formação do educador. Esse educador, ele é capaz de gerar essa mudança, desde que ele tenha condições e preparo para isso. Então, a formação é muito importante. Uma especialização é fundamental e, principalmente, não uma especialização, não um título, mas sim uma formação cuidada, acompanhada, com estágio, com um supervisor acompanhando, de fato, pensando e refletindo a prática pedagógica. Porque fazer educação, ser um educador, de fato, é uma tarefa árdua. Porque exige enxergar esse aluno, saber das suas perspectivas, conseguir mobilizar esse aluno, independente se ele está no ensino fundamental, no ensino médio, no superior ou na pós-graduação. Nós, educadores, a grande sacada está não só na necessidade desse profissional. Porque o profissional, quando ele vem para nós, ele é um profissional, ele é um adulto, ele já tem a sua graduação, ele vem por uma necessidade. Ele vem para se qualificar melhor, para ter uma inserção no mercado. Mas, então, ele vem buscando o diploma. Mas nós entendemos que se nós conseguirmos mais do que isso, que é estartar nele um desejo, uma condição de melhor atuação, é isso que vai fazer com que a gente tenha uma educação melhor em todos os estágios, né? Porque o nosso profissional, quando ele volta, ele é o professor na escola, ele é o coordenador na escola, ele é o diretor da escola, ele é o secretário da educação. Nós temos todos esses públicos dentro da nossa sala. Então, o fazer de uma instituição de educação tem que ser, de fato, um fazer comprometido com o compromisso que ela exerce no mercado, que é um compromisso com a pesquisa, com a educação, e é um compromisso social, porque quem está na ponta é o aluno. E esse aluno, se ele tiver um bom atendimento, ele é capaz de ser um cidadão crítico, um cidadão capaz de fazer escolha, um cidadão que lê e escreve melhor, e um cidadão que, portanto, vai ter uma atuação na vida, no trabalho e na sociedade diferenciada. E é isso que faz o país se elevar qualitativamente na perspectiva mundial.
Tá, hoje, a privatização do ensino superior hoje facilitou, claro, o ingresso a um diploma superior, só que algumas dessas instituições acabam que banalizando um pouco o ensino, facilitando demais o ingresso dessa pessoa na universidade, não dá uma qualidade de ensino tão boa assim, e isso faz com que as pessoas normalmente só entram naquela universidade, naquela faculdade, simplesmente para ter um diploma universitário, já com uma idade um pouco elevada, fazendo aquilo simplesmente para ter um diploma universitário, ou seja, não se preocupando muito bem com aquela formação que ele vai ter ali. Então, existem hoje as faculdades que são criadas pensando justamente nesse público, não pensa muito bem na qualidade. Ao contrário da pessoa quando vai à procura de uma especialização, de uma pós-graduação, por exemplo. A pessoa normalmente ela está à procura de uma qualidade uma qualidade diferenciada, né? Diferente de você quando procura a faculdade nessa situação que eu disse. A pós-graduação não, a pessoa já tem em mente o engrandecimento profissional e a qualidade do mesmo e a competitividade. Como é que funciona hoje as instituições de pós-graduação? Ainda mesmo assim, por ser uma escolha um pouco mais de excelência, ainda sofre desse problema as instituições de pós-graduação? Alex, hoje o Ministério da Educação tem uma resolução, que é a Resolução 1 de 2007. Essa resolução do Ministério, ela vai dar as diretrizes para as especializações. Hoje, uma especialização, ela precisa ter no mínimo 360 horas, ela tem que ter um corpo docente de mestres e doutores, no mínimo de 50%, e ela precisa estar sendo feito com todos os critérios e cuidados para que haja, no final dos trabalhos, uma mudança desse profissional. Agora, nós também sofremos um sucateamento. As instituições de pós-graduação, hoje nós temos instituições que são assim renomadas, indiscutíveis, a UFG, a Católica. E o Instituto Consciência Go, claro, nem se compara a instituições de tantos anos, mas é uma instituição que tem buscado, até porque eu sou filha dessas instituições, foi lá que eu fiz o meu mestrado, foi lá que eu fiz minha especialização. Então, nós procuramos, dentro da instituição, ter o cuidado e a seriedade para que não seja só um diploma quando o sujeito, quando o nosso educador, quando o nosso profissional sai para o mercado. E tem uma coisa importante que a gente sempre fala, hoje tem mais pessoas com diplomas, mais pessoas com diploma de ensino médio, mais pessoas com diploma de ensino superior, mais pessoas com diploma de pós. Hoje, praticamente, todo profissional tem já a sua pós-graduação. Facilitou esse processo que foi criado, essa democratização do ensino, facilitou o acesso a esses títulos. Por outro lado, eu continuo dizendo que nós temos um processo de seleção, sim. Porque se o indivíduo faz uma graduação ou faz um ensino médio, tem muitas pessoas, está comprovado estatisticamente, que as pessoas saem do ensino fundamental e do ensino médio e têm dificuldade de ler e de interpretar. Os concursos públicos hoje, no ensino superior, para professores, a grande questão de corte está na hora da redação, na hora de escrever, na hora da entrevista. Então, o que isso mostra? Isso mostra que o profissional, ele busca o seu diploma, nem sempre é um processo que o leva ao crescimento profissional, à produção, à capacidade de expressão, mas ele tem um diploma. Só que esse diploma não o deixa avançar no mercado, se ele não tiver a capacidade de produzir, de escrever. Então, hoje, o ponto de corte é altíssimo nos concursos e nas seleções, na hora que o sujeito vai escrever, na hora que ele vai ser entrevistado. Então, aí, eu acho que
o público em geral, as pessoas que buscam a formação, hoje o professor Libânio falava para a gente, professor Libânio, um professor muito respeitado da Católica, autor de vários livros, e ele fez uma palestra para o Instituto Consciência Agora. E ele dizia da necessidade que esse profissional tem de ter um compromisso, porque a instituição ela tem o seu papel. Por outro lado, o aluno também tem que querer, tem que dar significado, tem que dar vida àquilo que lhe é ensinado. E aí, nessa mediação de ensinante e de aprendente, como Paulo Freire dizia, é que acontece o crescimento. E aí, esse sujeito vai ter, quando ele finda o seu curso, ele vai ter um diploma, mas, principalmente, ele vai ter a capacidade da competitividade. Porque hoje, a competitividade, ela não é condição, o diploma não é condição de competir. O diploma é condição de você se apresentar, mas a condição de competir é uma condição única, é uma condição do sujeito, porque ele não vai para um emprego sozinho. Ele vai com 10, ele vai com 20 pessoas. E essas pessoas, então, elas têm que... há critérios para selecionar. E, por isso, eu coloco sempre para os nossos alunos, o Instituto Consciência Agora tem tentado startar, motivar esse aluno, porque hoje ele deve ser capaz de, além de ter o diploma, ele tem que ser capaz de ser um diferencial. E aí ele tem que ser também preocupado na hora de escolher, porque hoje tem pós-graduações sendo oferecidas em 6 meses. O que é que esse aluno, quando sai de lá, qual é a condição dele? Nossos alunos hoje têm feito, nós temos uma aluna que faz Libras, e ela já fez um concurso na Universidade Federal em Jataí e já está como intérprete lá. Nós temos uma outra aluna que fez um processo de seleção e já está numa equipe multiprofissional. Nós temos alunas da psicopedagogia, porque nós temos curso de psicopedagogia, neuropedagogia, temos o curso da educação especial na perspectiva do AE, nós temos 12 cursos na área da educação. Então, esses profissionais, eles estão sendo aqueles profissionais que, de fato, compartilham com a gente a preocupação de se transformar, de se melhorar, porque para que se faz uma pós? Para a gente se melhorar, para ter o diploma e para ser melhor, para se renovar, né? Então, esses profissionais, eles estão sendo colocados no mercado de forma diferenciada. E alguns deles, inclusive, se tornam profissionais do próprio Instituto Consciência Agora, nos cursos de pós-graduação, nas nossas assessorias e com com um resultado muito favorável. E assim, você falou aí sobre a importância da escolha, né? Eu acho que talvez seja esse pontapé inicial seja a parte mais importante na hora de se decidir em fazer uma pós-graduação, porque quando você vai escolher algum tipo de serviço, quando você vai escolher algum tipo de qualquer coisa, a nossa vida é feita de escolhas, mas quando você vai escolher alguma coisa em benefício próprio, você tem que ter certeza de que aquilo vai te trazer benefício. Como é que o Instituto trabalha com isso em relação a profissionais que, de repente, procura uma pós-graduação e esse profissional, vocês às vezes observam se aquele profissional está inserido no contexto do que ele procurou para a sua especialização? Qual é o tipo de preocupação e trabalho que o Instituto, por exemplo, faz em relação a essa escolha do aluno? Alex, essa é uma questão bem complexa, né? Porque o aluno, que é o cliente de uma pós-graduação, alguns só estão preocupados com o tempo. Então, se ele está preocupado com o tempo, ele não nos procura. Ele não procura uma instituição séria. Porque uma instituição séria oferece uma pós-graduação num prazo maior. Agora, o que nós tentamos desencadear nas nossas palestras, porque a gente tem feito algumas palestras voluntárias, nós fizemos uma assessoria para a cidade de Iguapó, estivemos lá na cidade por 7 meses trabalhando a formação do corpo docente,
com o ensino fundamental e o ensino infantil, porque essa também é nosso trabalho. Prestar assessoria aos municípios, através de palestras, de cursos. Inclusive, a gente coloca os trabalhos do Instituto às ordens para a formação agora em janeiro. Então, a gente tenta pensar com o sujeito que só um diploma não chega. Porque se ele compreender, qualquer um de nós, que só um diploma não chega, ele então consegue perceber que é mais do que isso. E aí as instituições consolidadas, as instituições sérias, têm a capacidade de absorvê-lo e de fazer uma diferença que é social e acadêmica na vida desse sujeito, né? Mas é uma opção sempre dele. Nós só tentamos fazê-lo compreender que quando ele vai para um processo, esses dias eu estava selecionando um profissional e entrei numa turma de pós. Disse, olha, pessoal, nós estamos, o Instituto tem uma vaga e a gente está procurando uma pessoa para nos assessorar na secretaria. E aí o grupo perguntou quais são os critérios. Eu disse, tem que ter ensino superior e tem que saber ler e escrever. O grupo caiu na risada. Então, mas Sandra, mas é real, faz sentido. Porque se isso não fizesse sentido, a gente não teria como resultado dos concursos públicos para os professores, para as pessoas que têm o ensino superior, não só o professor. De forma geral, as pessoas que têm o curso superior, o grande ponto de corte está na hora que ela tem que ler, interpretar e se expressar, oralmente ou por escrito. Então, isso demonstra que essa escola, lá no infantil, no fundamental, no médio, no superior, precisava ter tido um compromisso. Eu não sei se é maior, porque eu não sei se é um compromisso só que é da escola ou também do sujeito, eu acho que é dos dois, claro. Mas teria que ter tido uma relação de cumplicidade para superar isso. Porque quem chega ao ensino superior já estudou quase 20 anos. Então, é muito tempo de escola. É muito tempo. E esse tempo, se ele for bem aproveitado, o cidadão, o sujeito, é um sujeito diferenciado. E é isso que vai fazer o Brasil se colocar em condição de competitividade com os países que estão à frente. E os países que estão à frente hoje no mundo, eles têm o ensino como um diferencial. E não é o diploma. É o ensino, né? E outra, você falou em relação à questão dos profissionais que estão preocupados com o tempo na hora de procurar uma pós-graduação, uma especialização. O grande diferencial é aquele profissional que está à procura simplesmente de um título, né? Ou aquele profissional que realmente está procurando uma especialização para sua capacitação profissional. O grande diferencial está aí. Bom, olha, Sandra, o nosso tempo é curto, mas assim, eu queria de antemão agradecer a sua participação e deixar aqui o espaço aberto para que você volte outras vezes para tratar de um assunto que eu acho de extrema importância, que é a educação, né? E eu acho que todo e qualquer tempo que a gente dispensar para falar sobre isso, eu acho que é de suma importância. Mas como a gente trabalha com o tempo, a gente vai dispensar um tempo, uma outra oportunidade para a gente voltar a falar sobre educação, a falar sobre pós-graduação e a importância do mesmo. E eu queria demais agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade e queria convidar os internautas a entrar no nosso site. Colocar o site aqui, tá bom? Para vocês entrarem. www.institutoconscienciago.com.br. Lá nós temos 12 cursos de pós-graduação na área da educação, na área da saúde, as assessorias. A gente está às ordens de todos e agradeço a você pela oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sandra, obrigado. Eu recebi aqui a Sandra Isabel Chaves, ela que é professora mestre e diretora do Instituto Consciência Go. E o DM Entrevista fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Até o próximo programa.